Então, pessoal, continuando então com a nossa aula, eu vou ter que fazer vários videozinhos assim, curtos, porque o YouTube não aceita vídeos com mais de 15 minutos, tá? Então eu tenho que parar e seguir depois em outro vídeo. Certo? Então vamos começar então com a estrutura de um artigo científico de alto impacto. Vamos lá então. Eu tenho aqui a estrutura de um artigo científico. Estrutura, eu começo meu artigo pelo título. Pode ser que eu não escreva ele no primeiro momento, ó. Pode ser, porque o ideal é vocês reverem, né? Ou eu já escrevo ali com a ideia geral, que eu tenho pro início do meu artigo, mas talvez ela mude, talvez eu mude de estratégia, talvez eu adapte algum outro instrumento de coleta de dados, e talvez isso vai mudar no conceito geral do meu artigo. Então eu posso depois, no final, ir lá e trocar, e adaptar o meu título de artigo, certo? Eu vou escrever ele em português e em inglês. O resumo a mesma coisa, só que o resumo, normalmente eu só vou deixar o espacinho ali, porque a última coisa que eu vou escrever do meu artigo é o resumo. Já comentei isso com vocês na aula passada. O resumo, ele vai trazer uma ideia geral, ele vai trazer detalhes da metodologia que foi aplicada e também vai trazer uma ideia sobre as principais conclusões que vocês tiveram do trabalho de vocês. Então ele precisa ser escrito por último. Depois eu venho, mas eu já deixo aquele espaço ali reservado para resumo, palavras-chave em português e inglês. Resumo, palavras-chave, abstract e keywords. Depois eu coloco a introdução, onde eu vou ter... Depois a gente vai ver mais com calma, mais pra frente. Eu só vou elencar os tópicos. Referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados e discussão, considerações finais e referências bibliográficas. Ah, e o apêndice, e o meu questionário, não vou colocar? Num artigo, pro TC, sim, vocês vão colocar. Se for anexo, se for algo que vocês utilizaram que é externo, que não foi vocês que produziram, é um anexo. Se é algo que vocês produziram, por exemplo, eu utilizei um questionário que eu mesmo elaborei, utilizei um roteiro de entrevista que eu mesmo elaborei com base no meu referencial teórico. Então eu vou colocar no apêndice. Se eu elaborei, se foi o autor do artigo que elaborou, é um apêndice. Se foi de terceiros, ou eu peguei alguma coisa que já estava pronta, eu vou colocar no anexo. Certo? Essa é a diferença, então. Bom, então aqui no título resumo, lembrando ali que o resumo é de acordo com o manual de normalização do Unipampa, que a gente já viu no outro vídeo. O número de palavras de um resumo é de, no máximo, 250 palavras. Ah, mas eu posso fazer com 100? Ah, pode, mas será que com 100 palavras você vai conseguir expressar a ideia do teu artigo, o objetivo, o método, como ele foi aplicado e principais conclusões? Então tem que estruturar bem e também não pode passar de 250. Então dentro dessas 250 palavras eu tenho que expressar bem a ideia do que eu quero transmitir com o meu artigo, dos resultados que eu cheguei, de como eu desenvolvi a minha pesquisa. Então nós temos ali o título do trabalho. O que eu tenho que pôr no meu título? Ele tem que expressar a ideia geral do meu... O título ele tem que ser... Tem que concernir, ele tem que representar a ideia do meu artigo, a ideia geral do meu artigo. Então, se eu vou abordar, por exemplo, como eu já citei, né, redes sociais e competitividade. Eu quero medir, no meu artigo, se a influência das redes sociais na competitividade do comércio de Santana do Livramento. Então, eu preciso que essa ideia esteja clara no meu título. Ela tem que estar expressamente no meu título, com essas palavras. Agora, estou fazendo nomes diferentes, assim, nomes criativos. Eu posso usar isso como título. E aí, como subtítulo, eu vou escrever um estudo sobre a influência, por exemplo, aí eu vou colocar um nome lá, nem imagino qual. Coloco um nome lá criativo e aí eu coloco 2 pontos. Esse é o título. E o subtítulo é a ideia do meu artigo, que é, por exemplo, um estudo sobre a influência das redes sociais na competitividade no comércio local do município de Santana do Livramento. Ficou comprido? Ficou. Mas eu expressei, o título ele está de acordo, ele concerne com a ideia do meu artigo, com o que está escrito no meu artigo. Aí lá no referencial teórico, eu vou ter que ter um tópico sobre redes sociais e vou ter que ter um tópico sobre competitividade, para abranger toda a ideia do que eu quero transmitir, do que eu quero estudar no meu artigo. No resumo, eu preciso tanto ter o objetivo do estudo,
como eu já tinha comentado para vocês, tem que estar escrito o objetivo, analisar a influência, analisar a influência das redes sociais no mercado do município de Santana do Livramento. Então tem que estar o objetivo escrito ali. E aí a gente aproveita para fazer uma contextualização do que vai ser estudado, né? Por exemplo, o município de Santana do Livramento possui como atividade primária o comércio, por isso da relevância deste estudo. É basicamente isso, é um contexto, e aí depois eu coloco, não vou já colocar direto o objetivo, esse estudo tem como objetivo, também posso colocar, mas o ideal é a gente sempre dar uma contextualizada, né, para não ficar aquela coisa solta assim. Método, abordagem. Indicar o método científico empregado na condução do estudo, detalhando a técnica de coleta de dados e público-alvo. Então, ali no resumo, eu também vou colocar isso, eu vou colocar o método. O método utilizado, empregado ou escolhido foi um estudo de caso. Utilizou-se as técnicas de coleta de dados. Aí roteiro de entrevista, uma observação direta, e para ser estudo de caso eu preciso ter no mínimo 3 técnicas de coleta de dados, tá? E também análise documental. Eu tenho que escrever isso que eu usei. Espaço, escrever onde eu usei. O roteiro de entrevista foi aplicado com os proprietários das empresas. A análise documental foi realizada na regulamentação do comércio, do funcionamento do comércio. Já a observação direta foi feita nas empresas, eu apliquei aquela técnica. Depois eu vou ainda colocar sobre o meu público-alvo, quantas pessoas eu atingi com a minha pesquisa, enfim. E também, um item que deve constar ali também nessa contextualização é a originalidade e relevância do meu estudo. Como é que eu expresso isso? Eu indico o gap teórico no qual o estudo se insere, apresentando também a relevância acadêmica da temática. O que é o gap? O gap é a lacuna, aquilo que não tem resposta. Eu observo um determinado fenômeno e não consigo encontrar uma resposta específica por que aquilo acontece. A resposta para a minha pergunta, para o meu problema de pesquisa, ela não pode ser sim ou não. Ela precisa ter ou não ter resposta. Se eu tenho resposta, eu já não tenho um gap de pesquisa e o meu estudo ele já perde a relevância, porque eu já tenho uma resposta específica para esse determinado fenômeno. Agora, se eu não tenho resposta, se eu observo um fenômeno e eu não consigo encontrar de imediato uma resposta específica para aquela situação, então eu tenho um gap de pesquisa, eu tenho uma lacuna, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Ainda ali, né, dentro do nosso resumo, eu preciso colocar os principais resultados. Então, indicar sucintamente os principais resultados alcançados, certo? Então, vou colocar ali sucinto, algumas coisas dos principais resultados, das coisas mais importantes que eu encontrei. Contribuições teóricas e metodológicas também é interessante colocar. Então, meu estudo contribui com a teoria das redes sociais, perceber que elas de fato influenciam no mercado da competitividade no comércio. Que a competitividade ela é influenciada por fatores que não estão previstos dentro da teoria até então estabelecida. Também. Então, qual é a contribuição do meu estudo? Ele precisa ter uma contrapartida, não é um estudo só por um estudo para identificar o determinado fenômeno. Não, ele precisa, a partir da identificação desse fenômeno, gerar um novo conhecimento. Isso que é o mais importante do artigo. Gerar novos conhecimentos a partir do que eu já tenho pré-estabelecido na teoria. Depois, então, aqui como conclusão, indicar as principais conclusões derivadas do desenvolvimento do trabalho. Que já está basicamente ali nos principais resultados, né? Que é isso aí, os principais resultados. E aí eu finalizo o meu resumo com as palavras-chave. Entre 3 a 5 palavras-chave que caracterizam o trabalho. A palavra-chave ela não precisa ser um termo único. Ela pode ser, por exemplo, se eu tenho lá no meu exemplo de redes sociais e competitividade, eu vou colocar uma palavra, vou colocar análise de redes sociais, é uma palavra-chave, é um termo constituído por 3 palavras. Depois eu posso usar competitividade, posso usar, enfim. Eu só queria colocar esse exemplo para vocês, que não precisa ser somente uma palavra. Pode ser um termo com 2 ou 3 palavras, tá? Não pode ser muito comprido, pode ser uma frase, né, pessoal? Eu estou dando o exemplo de análise de redes sociais, porque a análise de redes sociais é um método que pode ser utilizado nas pesquisas. Mas análise não quer dizer nada.
Redes sociais é extremamente abrangente. Então eu posso usar análise em redes sociais porque é um termo reconhecido e é um método já pré-estabelecido. Então essas três palavras elas expressam uma ideia como um todo. Então isso pode ser considerado uma palavra-chave, embora tenha três palavras. Então isso é uma palavra-chave só. Competitividade vai ser outra palavra, enfim. Ou mídias sociais, se eu for fazer um trabalho nas mídias sociais, por exemplo, redes sociais nas mídias sociais, que são Facebook, WhatsApp, Instagram. Aí eu vou usar mídias sociais. Isso é um termo também. São duas palavras, mas são consideradas uma palavra-chave só.